Bem-vindos ao Ímpeto TV, seu canal de política, cultura e economia. Meu nome é Bruno Cari, sou analista político e hoje como convidado estou com o advogado Fábio Barreto. Boa tarde a todos. Estamos aqui novamente para comentar mais algumas manchetes e trazer notícias e atualidades para o pessoal. E no bastidor, tocando nossa produção, Pedro Gama. Bom, pessoal, vamos para mais um programa. Hoje eu tô empolgado porque o homem falou que o programa era bom. Tá o dia inteiro divulgando esse programa e falou pra gente, não, hoje o programa é top, vai ser bom, então tô ansioso. Vamos lá, hoje o programa, por que o programa é especial? Não só porque houveram renovações no estúdio, estamos mais técnicos, mas porque também muitas coisas que alertávamos aconteceram. Nosso programa é informação e hoje com o Fábio a gente vai dar um feedback geral de tudo isso que aconteceu. Fábio, manda as manchetes, por favor. Primeira manchete do dia. Prefeitura de Vitória da Conquista lança programa de inovação digital e modernização tecnológica. Segunda manchete. Petroleiros param por 24 horas contra mudanças no teletrabalho e por participação nos lucros. Terceira manchete. Análise de como voltou cada ministro no julgamento que tornou Bolsonaro réu. Quarta manchete. Morosidade judicial. A engrenagem que não roda. Então, nós vamos falar de temas importantíssimos, desde o direito à greve, que iniciamos na última semana, a questão da votação de Bolsonaro, vamos analisar o voto de cada ministro, para que você saiba como cada um votou e quem votou o quê, que é muito importante, não só saber o resultado, mas também o porquê houve o resultado. E se der tempo, a gente vai trabalhar essa morosidade judicial, que é uma coisa que afeta a vida de todo mundo. Fábio, vamos ser um pouco sério hoje. Lê pra mim a matéria da Manchete 1. Vamos lá. A Prefeitura de Vitória da Conquista lançou o programa Conquista Conectada, um pacote de iniciativas voltadas, para inovação digital e modernização da gestão municipal. O objetivo é otimizar serviços públicos, reduzir burocracias e ampliar a transparência. Perfeito. Entre as ações já implantadas estão o Conecta Cefim, que facilita o acesso a serviços financeiros da Secretaria Municipal de Finanças e Execução Orçamentária, o IPTU Digital, que disponibiliza boletos do imposto exclusivamente pela internet. A Cefim segue emitindo boletos presenciais para quem não tem acesso à rede. Pode continuar, Fábio, a leitura? Posso sim. Entre as ações já implantadas estão o Conecta Cefim, O município também criou o Fundo Municipal de Modernização da Administração Tributária, que destina 0,3% da arrecadação de impostos como IPTU, ITBI, ISS e TFF para aprimoramento tecnológico da gestão tributária. Outra iniciativa é o portal Tudo Fácil, que reúne 128 serviços municipais, inclui emissão de alvarás e certidões. O site também disponibiliza um banco de currículos e vagas de emprego, facilitando a conexão entre trabalhadores e empregadores. Então, basicamente, olha que interessante. A gente sempre critica muito a questão da gestão. Então, dessa vez, eu vou fazer um elogio, não sei se o Fábio vai acompanhar, que a gestão, principalmente quando a gente vai para a Secretaria de Transparência, a finalidade dela é facilitar o acesso e controle do cidadão ao destinamento do bem do serviço público. E olha que interessante, a Prefeitura de Vitória da Conquista acaba de inovar tecnologicamente, trazendo facilidades para você, cidadão. Você que quer qualquer serviço público que necessita de uma secretaria, você tem um Tudo Fácil. Você que está com boletos, está com dívidas perante o Estado, vamos colocar no caso o município com o ente estatal representado, você tem um Cefim. Você tem uma série agora de projetos e gamas junto do projeto maior que é o Conquista Conecta, que visa modernizar tudo que se envolve secretarias para que você não precise sair de sua casa. Bruno, e eu que não tenho internet, o que é que eu faço? Vou ainda assim, vai estar lá disponível fisicamente os documentos para que você possa fazer seu levantamento. Agora, Fábio, vou puxar esse tempo no seguinte debate. Agora que está se modernizando tudo, parabéns à prefeitura, tá vendo? A gente não só xinga, a gente também elogia quando faz as coisas certas. A questão é o seguinte. Conquista paga muito caro em aluguel de todas essas secretarias. Com essa modernização, será que já não está na hora de parar de pagar esses aluguéis e fazer um prédio com todo o sistema público de conquista nesse único local? Bom, primeiramente vou parabenizar a prefeitura porque o lançamento desse programa realmente inova a tecnologia, a parte digital da prefeitura com os contribuintes e com os munícipes, e isso já vem acontecendo há alguns anos. Desde quando o Erzen assumiu, foi uma das imposições do governo dele, essa questão da criação de uma geração de guias dos processos eletrônicos da prefeitura. A prefeitura primeiro criou o GEP. O GEP foi criado para ser um tipo de canal de e-mail institucional da prefeitura. Todo servidor público tem. Você entra lá, você consegue acessar o seu GEP. Falando como alguém que já trabalhou utilizando o GEP durante mais de um ano, é uma boa ideia, mas na prática não funciona. O sistema é horrível. Eu não sei se o Fábio pode falar porque ele é servidor, mas eu como ex-servidor municipal, realmente é uma boa ideia, mas tipo assim,
além dos funcionários eles não utilizarem da melhor forma, o próprio sistema ele não funciona bem. Eu já cheguei a passar por um problema quando eu trabalhava na Procuradoria da Secretaria de Educação. Para você poder arquivar um processo, você tinha que ir na sala que imprimiu o processo, uma pessoa tinha que assinar, para depois ir em outra sala para outra pessoa assinar, para aí você botar no GEP, para que a pessoa que assinou inicialmente ela tenha que colocar no GEP também. Então, assim, é uma redundância que não faz sentido e o sistema ainda é ruim. E assim, Fábio pode falar também. Você tem que. O GEP é de lua. Tem dia que ele funciona, tem dia que ele não funciona. E aí a operação da prefeitura fica parada por causa disso. Era exatamente isso que eu ia falar agora. O GEP, que é o Guia Eletrônico de Processos, ele tinha o intuito de ser um e-mail institucional. Mas ainda com o GEP a gente precisava do e-mail dos ofícios. Por quê? Porque as pessoas tinham, mas não utilizavam da maneira correta. Além de não utilizar da maneira correta, a gente tinha um problema muito grande. As pessoas não comprovavam que estavam tendo acesso. Então você tinha que pegar o GEP, imprimir e levar para a pessoa assinar para dizer que ela recebeu. Qual o intuito de lhe entregar um documento eletrônico e físico ao mesmo tempo? Sendo que eu poderia acabar com o meu trabalho da parte física. O problema do GEP, como o nosso querido Pedro citou, eu usei ele por mais de 3 anos. O GEP, ele foi criado, gerado para dar uma assistência devida das guias dos processos da prefeitura. O problema é que as pessoas não utilizavam só dessa forma. Na verdade, era um banco de dados dos documentos oficiais. Então, assim, por exemplo, precisava-se criar um projeto de lei. E a gente precisava puxar esse projeto, ver se ele realmente era cabível. No meu caso, trabalhava na gestão da procuradoria, parte com o patrimônio. Eu precisava ver se estava todos os documentos corretos, se tinha feito tudo certinho, seguir os trâmites da prefeitura, e se não, eu retornava ele para quem era devido para me entregar com os documentos corretos. Se estava tudo certo, eu fazia a documentação e passava para frente. Ou para o tabelionato de notas, ou para a mão da prefeita assinar, enfim, para o órgão devido. Só que ninguém arquiva um GEP. Então ele sempre foi muito maçante. Você termina de fazer um processo, você não arquiva ele. Ele vai ficar lá pro resto da vida, porque para arquivar tem que passar por 3, 4 locais. É só clicar em um botão e vai arquivar. Mas para você clicar nesse botão e arquivar, tem uma série de processos que você deve seguir para isso. Outra questão, a prefeitura lançou o Conecta Conquista e lançou o portal Tudo Fácil. São portais excelentes para você utilizar, mas eles são muito mal respeitados dos servidores para com os munícipes. Se você entra com um projeto de divisão de área, desmembramento, se você entra com um projeto de desdobro de uma área, de um loteamento, se você não for lá pessoalmente para tirar as suas dúvidas, para depois você dar entrada no processo, ele vai ser recusado de cara, porque ele não vai ter as partes cabíveis necessárias. Pela minha experiência com a Secretaria de Finanças, é mais viável eu não ir lá pessoalmente para ser recusado. Porque, gente, eu falo para vocês, há anos eu visito a Secretaria de Finanças, não teve uma única vez que não me mandaram pro lugar errado. Sempre. E eu juro pra vocês que eu tento facilitar tudo. Eu sempre dou tudo mastigado, velho. Pra facilitar o máximo possível. Todas as vezes que você fazer um procedimento novo, me mandaram pro lugar errado. E não é só uma vez, não. É 2, 3 vezes seguidas, eu rodando, igual uma barata tonta. Porque ninguém sabe explicar. Você vai no site, não tem informação. Eu vou te dar a palavra, Pedrão. Ninguém sabe explicar. Você vai lá pessoalmente. Nesse último ano de eleição, o atendimento melhorou muito. Porque foi ano de eleição. Tá até o pessoal fardado, bonitinho lá, mas, meu amigo, não adianta. E antes que o pessoal que tá se ouvindo, que tá assistindo o programa pergunte, mas poxa, esse problema deve ser mais com os funcionários mais antigos, né? Que não tem essa matriz digital, só que, como o Fábio tá sinalizando, não, é novo, é velho, é servidor antigo, é servidor jovem. O GEP não tem preconceito, ele trava com todo mundo. Exatamente. Até partindo para colocar na discussão, vocês acham que além da instalação do sistema eletrônico em si, que deveria existir um treinamento aos servidores, não só de como utilizar, mas de como atender o público, porque não é parte dos critérios de avaliação para conseguir um emprego, mas a partir do momento que você é um servidor público, o nome ele é autoexplicativo, você é um servidor para o público. Então você está ali, um dos trabalhos de servir o público também é atendimento direto com a população. Vocês acham que a prefeitura deveria fazer algum tipo de trabalho de capacitação com esses servidores, fazer algum curso, fazer algum treinamento, contratar alguém para poder gerar isso e fazer de forma recorrente? Olha, vou considerar a prefeitura uma empresa do Estado, certo? Todas as empresas grandes de conquista, todas, não contratam a pessoa e ela começa a trabalhar. A pessoa fica meses recebendo salário em treinamento. Posso estar alguns que a pessoa fica 3 meses até 5 meses recebendo salário enquanto está fazendo treinamento, porque ela treina no período de trabalho.
mas ela não é oficialmente um empregado. Como é que a prefeitura que mexe com o bem público, e é uma empresa muito maior do que essas outras, não tem esse zelo? Porque, vamos citar, você está em um laboratório, você comete um erro, ou você mata alguém, você tira a vida de alguém. Então você não pode errar. Se você está numa engenharia civil, cara, se você erra um cálculo ali, meu amigo, o prédio cai. Quando a gente parte do ponto de vista da prefeitura, eu como cidadão não me importaria de uma cidadã receber durante, para matar 30 a 60 dias, estudando e aprendendo as ferramentas e o atendimento antes de usar. Porque como o Pedro falou, um servidor público ele serve ao público. E o que a gente mais vê de reclamação, que é o pessoal mal atendido. Isso é verdade. Hein? Ou é atendido errado. Claramente, se eu vou no atendimento da Secretaria de Finanças, claramente que atende ali é desqualificado. Não sabe nada do que está falando. Tanto que, poxa, às vezes eu já pego duas filas. Você já mandou pra primeira pra errada. Porque não sabe mesmo. Não adianta mostrar o documento, finge que sabe. Às vezes, quando o cara tá de bobo, ele pede ajuda pro colega. O colega indica pro lugar certo. Se não. Porque já junta a questão que são pessoas desqualificadas numa área de atribuição complexa. Então você trava o sistema. E a questão da. Vou colocar. Muitas vezes são cargos indicados, né? Então não há demissão. Porque também vai entrar o interesse político. Mas, da minha, pelo menos, deveria ser obrigatório 30 dias de treino antes de assumir qualquer setor de secretaria, no mínimo. Na verdade, existe esse treinamento. A gente tive uma pausa aqui para olhar parte da notícia e conversar com a colega. Existiu e existe esse treinamento. Porém, ele não é tão bom. Sendo bem claro. Você aprende muita coisa na marra com o trabalho na prefeitura. E muita coisa você aprende perguntando e tirando dúvida com os colegas. Os próprios colegas se ajudam. Em alguns locais, mais que os outros. Na prefeitura de Vitória da Conquista, infelizmente, ainda tem um pensamento retrógrado da época colonialista, que era bem assim. Eu sei fazer esse serviço. Se só eu sei fazer esse serviço, ninguém vai me tirar daqui. Então, se eu coloco outra pessoa para fazer esse serviço, essa outra pessoa aprende, eu estou sujeito a ser retirado desse cargo e ir para outro local. Por quê? Porque tem muitos servidores públicos inúteis dentro da prefeitura. Nós aqui temos um índice altíssimo de servidores contratados ainda. Inclusive, a prefeitura lançou há pouco tempo um edital de convocação para retirar essas pessoas contratadas. Nós tínhamos muitas pessoas concursadas e aposentadas que estavam ainda servindo seus cargos. Inclusive, também a prefeitura fez um edital de convocação para essas pessoas. E nós tínhamos muitas pessoas, servidores, que não exercem suas funções. Normal. A gente sabe que em toda empresa sempre vão ter funcionários melhores e funcionários piores. Isso não salva a administração pública por serem servidores e só terem bons servidores. Muito pelo contrário. Eu arrisco dizer até que nos serviços públicos gerais é muito mais comum termos atendimentos ruins do que nos particulares. E o que é que acontece? O Conecta Conquista, o Tudo Fácil, ele foi um serviço que ele veio para retirar o munícipe de dentro das secretarias, certo? Para poder fazer tudo online. Em parte é bom. Mas para quem não tem um conhecimento técnico adequado, não é suficiente. A prefeitura, um pouco tempo atrás, quando foi fazer a implementação do ITBI, ela fez uma convocação, chamou todos os prestadores de serviços que trabalhavam com isso, e os advogados e tudo mais, para fazer um treinamento. Porém, não foi amplamente divulgado. Por exemplo, eu era uma das pessoas que trabalhava com regularização imobiliária, e eu, trabalhando na prefeitura, não soube que teve esse treinamento. Soube depois que eu vi notícias no jornal e tudo mais. E até uma das pessoas que sabia que eu trabalhava com isso me questionou. Fábio, por que você não veio? Eu falei, porque eu não estava sabendo. E assim, do mesmo jeito que aconteceu comigo, aconteceu com várias outras pessoas mais velhas, que não têm tanta habilidade com o computador para fazer. Como eu estava dentro da prefeitura e como eu tenho o meu conhecimento básico com a tecnologia, eu fui aprender. E o que eu não sabia, eu ia lá tirar minhas dúvidas. Acabar meu expediente de trabalho, que eu trabalhava no escritório da prefeitura, antes de eu ir para o escritório, e eu começava a ler meu trabalho. O que é que mudou? Por que mudou? Como é que está sendo feito agora? E muitas das vezes a pessoa que era a liderança daquela transformação não sabia. Mudou para fazer assim, acessado. E como é que faz? Ainda não sei. Tal coisa vai mudar. E como é que faz? Ainda não sei. Isso ocorreu muito, ainda ocorre até hoje. Inclusive pelo portal Tudo Fácil. Facilitou em muitas coisas. Em algumas ainda nós temos muitas dificuldades. Porque você implementa um projeto lá e você tem que eventualmente tirar uma dúvida. Então, no final das contas, não mudou muita coisa. Ou você vai antes tirar suas dúvidas para depois você conseguir fazer qualquer tipo de reestruturação dentro do seu projeto para se adequar às normas que eles vão pedir. Em parte é bom, em parte é ruim. O que falta para a prefeitura hoje? A prefeitura poderia tranquilamente, porque ela tem pessoas que gerem, a prefeitura tem muitos sistemas, esses só são mais 2. Quem acha que a prefeitura é arcaica, não é. A prefeitura de Conquista tem muitos sistemas,
compras, contabilidade, sistema de estoque. São inúmeros Inclusive, sistemas. é uma das mais aprovadas do Brasil. Nessa situação do país inteiro. É muito bem feita, muito bem feita. Se eu não me engano, é uma empresa de Santa Catarina, é uma empresa do Sul. Excelente. Porém, inclusive, tem pessoas dessas empresas que ficam aqui dentro de plantão para quando tem algum problema, cai a rede, por exemplo. Eles estão aqui para isso. Essas pessoas que criaram esses sistemas e essas pessoas que foram contratadas deveriam lançar cursos para a prefeitura. A prefeitura deveria lançar cursos para que o servidor pudesse fazer. E o munícipe também. Se eu, munícipe, que vou fazer o ITBI, para quem não sabe, o ITBI é Imposto de Transmissão de Bens Imóveis. Toda vez que você comprar e vender uma casa, você precisa fazer o ITBI. Então você vai fazer o ITBI. Porque você, munícipe que vai fazer, não tem um vídeo no YouTube ensinando, não tem na rede da prefeitura um passo a passo, para saber quais são os documentos corretos para anexar, para saber como fazer o procedimento da maneira correta. Sabe? Então isso faz muita diferença. O munícipe precisa disso. Porque na hora do dia a dia, se o munícipe não contratar uma pessoa, ele não vai saber fazer. Muitas vezes ele quer fazer por conta própria. Para economizar esse dinheiro, porque ele não tem condições. Enfim. Então, para essa questão do portal da Cefim, isso. Para o Tudo Fácil, a mesma coisa. Ele é um portal que ele é dinâmico. Se você for lendo, você consegue ir tirando algumas dúvidas. Mas, por exemplo, não tem explicações lógicas do que é cada serviço. Sim. Então você entra lá, por exemplo, qual a diferença de um desouro para um desmembramento? O portal não vai lhe dizer. Então você não sabe qual é o correto que você vai colocar lá. Qual é a diferença de um loteamento para esse desmembramento, para esse desdobro, enfim. Essa viabilidade diária, de área pública, do que é coeficiente. Lá não tem. Então, assim, falta esse treinamento prévio para que as pessoas façam antes de entrar. Então você tem que vir testando e errando, testando e errando. Quando eu fui usar o portal Tudo Fácil pela primeira vez, eu tive um processo que foi recusado em uma semana. Eu tive que dar entrada nele de novo umas 3, 4 vezes, até ele ser aceito. Então, assim, eu fui tentando e fazendo. Só que muitas das vezes, o grande empresário, o engenheiro, a pessoa que ele contratou, não quer saber disso. Então, o mínimo que a prefeitura poderia fazer para a população era criar o mecanismo de estudo e de ensino para esses dois aqui que foram citados, né? Que é o Conecta e o portal Tudo Fácil. Aproveitar e fazer aqui uma divulgação. Você que está me ouvindo e quer aprender melhor sobre os impostos e como fazer essa documentação, tem o canal de Pedro Gama X no Instagram, que ele grava vários vídeos explicando como fazer cada documento, cada coisa. Excelente conteúdo, não? Excelente Pode conteúdo. seguir. Fábio, sei que você falou muito, mas vamos para a segunda manchete. Você Vamos, aguenta a segunda porque senão manchete? a gente não- Dá uma aguinha, deixa eu encher para você. Senão a gente não pode dar para notícia. de falar. Bom, manchete 2. Correios 24 horas. Petroleiros pararam por 24 horas contra mudanças no teletrabalho e por participação nos lucros. Trabalhadores da Petrobras realizaram nesta quarta-feira, dia 26, uma greve de advertência de 24 horas em protesto contra a redução do teletrabalho de 3 para 2 dias, que será a partir de abril, além de outras retificações. De acordo com a Federação Única dos Petroleiros, o movimento teve início durante a madrugada das unidades operacionais, com o corte da rendição dos grupos de turnos e adesão pela manhã dos trabalhadores do regime administrativo. A categoria pede a suspensão da agenda de mudanças unilaterais no teletrabalho e a garantia de valores integrais na participação dos lucros e resultados. Os trabalhadores relataram que houve um corte de 31% no PLR e compararam que os acionistas recebem 207% do lucro líquido. Vamos lá, vamos por etapas. Nós fizemos um editorial essa semana falando do uso abusivo do direito à greve. E agora nós temos um caso concreto disso. Que é a primeira coisa. O teletrabalho foi implementado durante a pandemia. Fábio, estamos em pandemia? Não. Então você tem que revoltar o regime anterior, criar um novo regime. Você não vai trabalhar um regime de pandemia num período que já não é mais pandemia. Segundo, Fábio, eu não ouvi direito. Quantos dias por semana esse pessoal trabalha? Aqui está dizendo que são 3 dias em teletrabalho. Então, 3 dias de teletrabalho e 2 dias presenciais. Exatamente. Então, nós já temos um trabalho privilegiado. E para quem não sabe, uma categoria de emprego que recebe a mais, certo, do que a categoria comum, tem um sistema de previdência privilegiado e próprio também. Regime próprio, sim. Próprio entre aspas. Porque qual a sacanagem? Quem é o maior acionista da Petrobras, Fábio? O próprio Brasil. O Estado brasileiro. Então a gente é que tá pagando a conta de toda forma. Então, vamos lá. Você recebe mais, você trabalha menos, você tem uma previdência privilegiada, você tem uma modalidade de trabalho muito simples e você está reclamando, você para de trabalhar reclamando que o acionista recebeu 204% a mais. Beleza, minha dúvida é o seguinte. Fábio, você que está me ouvindo. Quando a Petrobras quebrou, teve aqueles problemas ali em 2014,
eles pagaram a conta ou foram os acionistas? Foram os acionistas. Foram os acionistas e a federação. O acionista, ele paga mais, ele recebe mais, porque quando você vota em um mau gestor e ele quebra a Petrobras, é o acionista que segura a bomba. De fato. E que já aconteceu várias vezes nos últimos governos. Por exemplo, nos últimos 10 anos, nós tivemos algumas trocas, tanto de acionistas majoritários quanto dos presidentes. E assim, eu não vou nem falar de cargos de gerências, porque o presidente ele é um, mas as gerências são inúmeras. Nós tivemos muitas trocas de gerências por má gestão. A Petrobras, infelizmente, é muito mal gerida há muitos anos, mas ainda assim ela dá lucro. Sim. E ela dá lucro por quê? Porque o Estado brasileiro está com ela. Então o Estado brasileiro segura todos os entraves e problemas que ela gera e os acionistas vão colocando dinheiro em caixa para poder continuar com a rotatividade. Qual é o problema? Nos últimos governos, nos últimos 6 governos, para a gente ser bem tranquilo, 6 a 8 governos, todos escolheram péssimos gestores para a Petrobras. Fábio, como é que você comprova isso? É só a gente pegar o nível da ação da Petrobras, entre o quanto ela subiu, o quanto ela desceu, o quanto ela inflacionou, o quanto ela teve de mercado e o como isso gerou repercussão para o mercado brasileiro. Para quem não sabe, a Petrobras ela é um índice excelente para o mercado financeiro. Se a Petrobras está mal, o Brasil está mal. Sim, exatamente. Simples. E por que essa ligação? Porque basicamente a Petrobras ela trabalha com o insumo essencial da nossa vivência brasileira, que é a tal da gasolina de diesel. O petróleo por si só. Exatamente. E o Brasil, ele não tem. No Brasil nós não temos refinarias próprias. Então a gente extrai o petróleo e a gente manda para as refinarias para depois a gente manda o bruto para receber todos os outros tudo de qualquer forma. Então a gente vai receber, por exemplo, gasolina, a gente vai receber todos questão de insumos para fazer plástico, insumos para alimentos, insumos para indústrias, insumo para a parte agrícola, agropecuária, enfim. Então a gente dá o petróleo e recebe o refinado. E com o refinado, o produto refinado, são inúmeros outros produtos que são gerados. E para piorar ainda, sem contar a questão da Petrobras, nós temos uma logística quebrada no Brasil, ao qual nosso estado ele é majoritariamente dependente de gasolina e combustível, diferente de outros estados grandes, que você tem outras vias como fluviais ou ferroviárias. Aqui não, aqui você precisa transportar cargas pesadas à base do combustível, que é um absurdo. Então você acaba gastando mais a cada ano, que a população aumenta, você Sim. tem que gastar mais dinheiro para poder extrair mais. E vai o que o virar bola de Brasil neve. criou para isso? Hoje, nós temos no Brasil, poucas pessoas sabem disso, mas o etanol, ele é majoritariamente brasileiro. O etanol, ele é um combustível brasileiro, que ele é um combustível feito a partir da cana-de-açúcar. Você quer falar fabricado por quem? Pelo agro? Fabricado pelo agronegócio. Que legal, E aí você vai falar, mas o que é que isso tem a ver, Fábio? Hoje, nós utilizamos o petróleo para inúmeras coisas. E se o Brasil quisesse parar de usar o petróleo, o que é que aconteceria? Tudo iria quebrar. Um problema que a gente tem muito grande com o petróleo é que um índice para saber como é que estão as questões de preço também, além de olhar a Petrobras, mas olhar os seus serviços e quem utiliza de seus serviços, os caminhoneiros. Então, por exemplo, a questão das refinarias que montam o óleo diesel. Cara, a gente lembra de 2018, 2019, quando a gente teve a paralisação dos caminhoneiros. Foi 17, 18, 19, algo assim. Na paralisação dos caminhoneiros, o Brasil parou. A paralisação durou pouquíssimo tempo. Mas faltou comida nas prateleiras, faltou gasolina nos postos, faltou o básico. A gente não podia sair de casa. Literalmente foi uma quarentena indesejada. Então, assim, a gente teve a quarentena da Covid e a gente teve a quarentena dos caminhoneiros. Os caminhoneiros pararam o Brasil. E eles já fizeram até ameaças de parar novamente, porque os preços são tão altos que eles já não estão lucrando tanto com as entregas, as cargas, os transportes em si. Mas, ô Fábio, e aí? Vamos na prática. Quais medidas nós podemos fazer para poder reduzir esses danos a curto prazo, médio e longo prazo? A curto prazo, primeira coisa, para ter um mercado financeiro confiante. Então, imagino que determinadas medidas administrativas podem trazer mais investimento para poder segurar a bomba temporariamente. Não tem como, a curto prazo, se fazer nada no Brasil. A curto prazo, a única coisa que dá para fazer no Brasil é riscar um fósforo e deixar queimar. Financeiramente, o Brasil não é estável. De maneira populacional, densidade populacional, o Brasil não é estável. Segurança pública, o Brasil não é estável. Educação, o Brasil não é estável. Saúde, o Brasil é mais ou menos estável. Mas é instável porque nós temos o SUS. Excelente, o SUS é lindo. Porém, quando a gente parte para a parte financeira, que o tanto que o SUS utiliza de recurso, o SUS
é uma engrenagem que roda o Brasil e que retira muito dinheiro para poder funcionar e subsistir. Então, assim, tudo que funciona bem no Brasil vem de algo funcionando mal. Então, quando a gente parte para a questão do SUS, é porque a parte financeira está mal resolvida. Então, quando a gente parte para a parte da educação, a parte financeira está mal resolvida. Quando a gente parte para todos os embrólios, qualquer entravezinho que a gente tem, uma engrenagem deixando de rodar é porque outra não está funcionando. A gente já falou em outros programas. A parte principal de qualquer governo é a parte financeira. Sem a parte financeira, você não faz nada no social. Sem a parte financeira, por exemplo, o Brasil não teria como subsidiar e ajudar tantas ONGs como o Brasil ajuda. Ter tantos programas como o Brasil tem. Ter todos os CRAS, por exemplo, os centros de acolhimento, todos os CAPs, os CRAs, todos os centros que acolhem a parcela necessitada da situação, da federação. Mas qual é o problema disso? Isso gera custos. E quando nós temos engrenagens para rodar esses custos que não estão funcionando, como é o caso da Petrobras, tudo isso fica deixado de lado. Ô Fábio, na sua opinião, se a gente conseguisse, inicialmente a curto prazo, vamos trabalhar a média e a longo prazo, conseguir realmente autonomia completa do setor de direção da Petrobras, conseguir essa autonomia, você não acha que no período de 2 anos a gente não conseguiria ter uma confiança de mercado? Porque até para poder demitir pessoas incompetentes na operação, a gente teria maior volatilidade para isso. Então já é um sistema pequeno, mas um sistema que pode fazer fluir melhor a administração da empresa. Porque, em boa parte, a má administração da Petrobras, a gente sabe que foi para esquemas de corrupção. Estão aí provados, a gente foi preso e tudo mais, então não tem mais nem o que se duvidar disso. A Lava Jato, o Mensalão, o Petrolão. Para quem não sabe, a Lava Jato foi uma operação que rodou 24 países, não foi só Brasil. Não foi só Brasil. Na Brasil foi Aldebrecht, bandidos. A Aldebrecht, por si só, ferrou muito o Brasil. A operação da Lava Jato, o Mensalão, o Petrolão, tudo isso comprovou que o Brasil tá ferrado politicamente. O que é que o Brasil poderia fazer a curto prazo? Criar-se um plano de desenvolvimento tributário, certo? Para reduzir as cargas nos transportes, as cargas tributárias nos transportes, os encargos que são gerados contra a Petrobras, que assim, meio que o Brasil paga para trabalhar, porque ele gera encargos para a Petrobras, mas quem paga esses encargos? Os acionistas do Brasil, que é o acionista majoritário. Depois disso, reduzir as cargas que são redirecionadas ao cidadão para que isso impulsione o consumo. Impulsionando o consumo, você consegue fazer essa engrenagem rodar mais rápido. Ela circulando mais, você vem resolvendo da base para cima. Porque se a gente for para o alto escalão hoje, a gente teria que derrubar todo o alto escalão de todos os governos, de tudo, para poder fazer uma reestruturação mínima no Brasil. Isso é impossível. Então, como a gente não vai fazer isso, a gente vem da base para cima. Depois disso, tirou os encargos, aumentou a circulação, a gente começa a delimitação, certo, de crescimento. Então, não abrir um capital de qualquer forma, de qualquer maneira, para os acionistas comprarem e reduzirem as ações, porque assim, a pessoa fala, vamos abrir o mercado, o que é que isso influencia? Influencia em tudo. Quando você joga uma ação no mercado, você tem um impacto. Quando você joga 1 milhão ou 1 bilhão de ações, que é como acontece com a Petrobras, você tem outro impacto. Então assim, ficar soltando ações da empresa no mercado, ficar saltando royalties para poder ter algum tipo de impulsionamento, isso ferra o mercado ainda mais. E o Brasil, ele é mestre nisso. O Brasil é mestre em fazer tudo que quebra o mercado. É inviável, é até difícil de se acreditar a forma que o Brasil funciona hoje em dia, sendo que o Brasil não consegue fazer absolutamente nada de certo e continua funcionando bem. É inacreditável. Como a gente olha, um caso simples é a Petrobras. Eu vejo que existem forças no Brasil operantes, como por exemplo o agro, entre outras coisas, que lucram com o nosso país. Sim. Então eles seguram a onda quando o país vai mal. Porque se a gente for analisar, você tem um mapa da ONU sobre o país, o Brasil é considerado um estado falido. Não é um estado colapsado. Mas ele já é considerado falido. Para quem não sabe a diferença entre o estado falido e o estado colapsado. O estado falido é aquele estado que ele tem muitas dívidas, ele tem problemas internos, mas que são resolvíveis. Mas que são problemas que afetam diretamente o cidadão. Então o cidadão vive mal, não tem um bem-estar, não tem uma vida útil, legal. Por quê? Porque o estado é falido. Mas todo mundo que é falido pode se reerguer. O estado colapsado não. É aquele estado que ele está à beira da destruição. E, assim, hoje, os estados colapsados que nós temos são todos de ditadura. Exatamente. Ou então, quase anárquicos. Porque se a gente analisar, o estado colapsado, uma das características dele é não se conseguir mais estabelecer vieses públicos básicos, como, por exemplo, municípios, províncias. Você não tem estrutura. Por exemplo, a Arábia Saudita. Lá é colapsado. Mas às vezes gastou bilhões para poder fazer o Estado. Você não consegue fazer interligação entre cidades. Você não tem uma estrutura de prefeitura para poder fazer organização, ordenamento público. Vamos lá, casa.
Como é que eu vou tirar minha casa se eu não tenho mais sistema de IPTU? Qualquer pessoa pode invadir, não se tem mais domínio sobre o bem. Então só no estado colapsado. A estrutura pública já não funciona mais. A estrutura no Brasil ela funciona muito mal, mas ela existe. Você pode gostar dela ou não, ela pode prejudicar a sua vida, mas ela existe. Um estado colapsado não quer dizer que seja um estado falido. Tem muitos estados colapsados que não são falidos. A Arábia Saudita é um estado colapsado, mas é um estado extremamente rico. Por quê? Pela todo tipo de exploração que ela faz contra o cidadão dela e quanto ela faz contra o mundo também. Para quem não sabe, a Arábia Saudita ela tem alguns tipos de explorações que são muito cruéis. A Arábia Saudita já chegou a explorar água, por exemplo. Então, assim, em certas províncias, aldeias que não chegavam água, a própria Arábia Saudita fazia um meio de arrecadação e exploração para que o munícipe não tivesse, o cidadão, não tivesse acesso direto. E precisasse recorrer ao Estado e às forças governamentais, sejam elas facções, sejam elas forças estatais, o que fosse, para terem acesso a coisas mínimas. Saneamento básico, água, energia. Então isso que é o estado colapsado, é meio que o estado à beira da catástrofe. É um estado que o cidadão precisa implorar para receber o mínimo. Vou dar um exemplo. Vamos pegar a Coreia do Norte. A Coreia do Norte é uma cidade dividida em 4 castas. Dessas 4 castas, 2 dessas castas representam um pouco mais que metade da população, não tem acesso a direitos mínimos. Não pode usar, por exemplo, posto de saúde, não pode usar saneamento básico digno. Precisa passar por uma série de crivos da ordem estatal, que quando consegue, para ter o mínimo. E quando não consegue, tem uma vida, infelizmente, miserável, indigna de qualquer ser humano de se viver. Então, a sociedade de castas, que até hoje existe, em boa parte do mundo existe sociedade de castas ainda hoje, uma parte das castas, que apresenta uma parte da população, não tem acesso a Na verdade, a sociedade de castas... Vou fazer um comentário pra gente retornar à matéria. Beleza. A sociedade de castas existe em todo mundo. Quem acha que não existe, vai estudar história, vai estudar geografia política, que você vai entender o que são castas. São famílias. Mas, por exemplo, quando a gente entra no Brasil e tem uma divisão entre que, às vezes, os próprios negros acham errado os negros se casarem com brancos, aí vai dizer, tá palmitando, como alguns falam. É divisão de castas. Você está dividindo o negro do branco. Aí quando a pessoa fala a marginalização ocorre majoritariamente com o negro. Castas. Quando a gente fala do pobre favelado, castas. Quando a gente fala do Alphaville, castas. São famílias diferentes. A diferença é que a gente consegue uma ascensão, certo? De maneira diferente de como são as famílias propriamente de castas. Se você nascer em uma, você vai morrer nela. Mas... aqui no Brasil você consegue ir alterando de casa, digamos assim, ao longo de sua vida. Porque a sociedade de castas que a gente considera realmente é quando o poder público cria castas e você vai ficar nele até o dia que você morrer. Já era. Retornando aqui um pouco agora para... Desculpa interromper, Fábio. Só para acrescentar a discussão que vocês estão falando sobre gasto público, você falou uma coisa que me pegou, assim, você falou sobre a estabilidade da saúde. Instabilidade. Não, que você falou, tipo, que dentre das instabilidades que você citou que a saúde era a mais instável. Não tô falando que tá errado, mas eu lembro que quando o Temer assumiu, no final de 2015, começo de 2016, ele fez uma série de estudos, porque ele viu que a situação estava crítica, ele entrou ali justamente para mudar o que estava sendo feito. E dentre os estudos que ele fez, um dos que eu acho mais interessante, que é pouco citado, é que ele previa o colapso da rede de saúde em 2028. Acabou que o colapso aconteceu antes por causa da pandemia, mas assim, o estudo mostrava claramente que conforme a população brasileira envelhecia, os gastos públicos aumentavam. E a gente não fazia nada para isso, que em 2028 a gente teria problemas que aconteceu por causa da pandemia, que foi não ter agulha em hospital, não ter respirador em hospital, não ter oxigênio em hospital. Então, assim, a gente tem um sistema que ele é deficitário, ele é criado para ser deficitário, a gente... ao invés de olhar para isso e falar, tipo, beleza, eu tenho um problema que porque assim, o SUS em si, o conceito SUS em si não é um problema. Assim, o governo, o Estado, não vou nem falar o governo, o Estado, ele é feito para administrar da melhor forma o ente público. Isso não necessariamente é dar lucro. Porque assim, o Estado, ele tem condições de sustentar prejuízo que o mercado privado não tem. Por exemplo, se a educação for deficitária, o Estado ele tem condições, ou deveria ter condições, de sustentar a educação para que as pessoas não percam a educação. E essa discussão também tem com a questão da Previdência Social, que o INSS não é deficitário, mas a Previdência enfim. Então assim, por que na visão de vocês, a gente tem tantos problemas básicos, saúde, saneamento básico, e a gente olha para isso e a gente não fala, tipo, pera, por que eu não vou cortar aqui dos servidores de alto escalão, eu não vou diminuir minha
meus gastos para poder manter pelo menos isso funcionando. Ô Pedrão, Excelente colocação. eu posso começar, Fábio? Primeiro, eu só queria fazer uma discordância que, embora tenha essa tese que o ente público não serve para gerar lucro, para mim, se o Estado não gerar lucro, ele vai gerar diretamente prejuízo. Por quê? Quando eu falo lucro, eu não estou falando de capital monetário, mas eu falo necessariamente de tempo. Tempo é o bem mais importante da economia, porque tudo que existe se degrada no tempo. Se eu crio um mau sistema, e esse sistema que eu criei, ele não consegue ser funcional, a longo prazo, as pessoas vão falecer por causa dele. Então o tempo ele degrada tudo. Isso é algo inevitável. A certeza da vida é a nossa morte. Então tudo está fadado a acabar, inclusive sistemas também. Quando você traz esse aglomerado complexo, eu primeiro gosto de citar para a população brasileira. Porque se esse aglomerado existe é porque a população defende sua existência. Perfeito. Eu gosto de citar como exemplo a campanha Viva o SUS. Gente, com todo respeito, o SUS é um sistema assassino. Não estou falando que quem trabalha no hospital é assassino, pode ser alguma. Mas o SUS, ele é matematicamente inviável. E por ser matematicamente inviável, um dia você vai ser atendido. Outro dia você vai chegar no hospital e vai morrer na fila de espera. Porque é uma roleta russa. Tem gente que fala, não, mas uma prima minha fez uma operação, trocou um álcool, foi maravilhoso. Quantas morreram para isso acontecer? Porque o sistema SUS, ele é matematicamente inviável, certo? Baseado no NC inglês e que em 2 anos a Inglaterra revogou o sistema dele, o Brasil manteve esses penduricalhos. Porque o brasileiro, ele tende a impressão de estar ganhando algo. Ele precisa entender que nada é de graça. Então quando você olha o SUS, fala, os otários de outros países pagam o sistema de saúde, o nosso é de graça. Meu amigo, se você pegar, por exemplo, os Estados Unidos, que é o que o pessoal mais cita, 95% da população americana tem plano de saúde. Pode não ser o melhor plano do mundo, mas tem um acesso à saúde muito melhor que você que está me ouvindo tem. Então, meu amigo, são situações diferentes, mas quando a gente parte para SUS, educação, segurança, é muito complicado a gente falar do Brasil, analisando que existem pouquíssimas coisas que realmente funcionam no nosso país. Nós não cuidamos delas. Por exemplo, vou citar aqui a questão do agro. O Brasil só existe, ele não colapsa por causa do agro. De fato. Isso é um fato. Importação e exportação. Só que o que o governo fica falando do agro? O que a população e até os livros de história falam do agro? O governo tentou fazer uma pau. campanha antes que fez aquela o agro é pop, o agro é tech, o agro é tudo, tentando trazer o agro de volta como o mocinho. Só que a gente sabe que os governos de esquerda trazem o agro como vilão sempre. O agro não é vilão. A gente vai continuar batendo nessa tecla para falar que agro não é vilão, indústria não é vilão, os commodities não são vilões. Vilão é o governo. Vou dar aqui outro exemplo. Nosso país tem os maiores pontos de lançamento espacial do planeta. Que não utiliza. E que não utiliza. Então, são várias coisas. E por que não utiliza? Primeiro ponto. Eu acredito que o maior problema que nós temos hoje, por que é tão difícil mudar Brasil, é por causa da seguinte frase. A educação muda tudo. Porque essa frase ela está muito errada. Educação não é a solução. Quando a gente para analisar o desenvolvimento econômico dos países que hoje são os melhores países para se ver no mundo, nenhum deles investiu em educação. Sabiam disso? O investimento em educação veio muito depois que o país se desenvolveu. Por quê? Nosso país, geograficamente, é um país terrível para se trabalhar. E é incrível como nós temos a maior produção agropecuária do planeta. Porque, Fábio, me fala aí, o que é mais fácil? Trabalhar em um local que tem planície, que tem um clima organizado como os Estados Unidos, onde você pode plantar qualquer coisa numa planície, vou pegar exemplo de trigo, é só pegar e botar o trigo na sacola. Ou um lugar que você tem que plantar banana. Precisa quebrar a banana, precisa lá catar o café na mão. Sabe? Para quem não tá entendendo o que o Bruno tá querendo falar, eu discordo em partes da fala dele, de maneira saudável, quando ele fala que a educação não é fundamental. A educação muda muita coisa, principalmente quando a gente fala na questão de investimento intelectual. Deixa eu completar que você vai entender. Não, calma. Mas uma coisa que acontece no Brasil, para quem não sabe, o Brasil é totalmente irregular. Totalmente irregular. O Brasil não tem área regular. E nas áreas que são regulares, nós somos majoritariamente produtores de gado. Nas áreas irregulares, nós produzimos frutos, no gerais, a fauna em si. Por exemplo, cacau, café, trigo, enfim. E o que é que acontece? Em muitos países desenvolvidos, nós temos máquinas específicas de colheita. No Brasil, nós temos pessoas específicas para fazer a colheita. Por que isso, gente? Porque nosso país está na zona tropical. A zona tropical é a pior zona de plantio do mundo. Por quê? Porque já ouviram os 4 climas? Primavera, verão, outono e inverno. Isso não funciona na zona tropical.
A zona tropical, justamente, ela é caracterizada por ter variações climáticas. E essas variações climáticas, se você notar, se você pega as frutas típicas do Brasil, são todas as frutas que têm cascas grossas para poder sobreviver. Então, tudo aqui é mais difícil. Então, primeiro, nós temos uma zona terrível de se trabalhar e se plantar. Segundo, nós temos pouquíssimas planícies no Brasil. Então, meu amigo, todo município tem uma coisa chamada empresa de terraformação. Porque antes de você fazer a estrada, você precisa derrubar alguma montanha, algum monte. Isso é muito caro. Para você ter uma noção de números, o mesmo valor que o Brasil utilizou para fazer a rodovia dos imigrantes, que é a rodovia que leva São Paulo até o mar, Porto de Santos, é o mesmo valor que Portugal usou para poder fazer a cobertura rodoviária do país inteiro, porque lá é uma planície. Aqui a gente teve que cavar dentro de montanha, então a gente gasta muito com infraestrutura pública. Bruno, então por que você está dizendo que a educação não salva? Agora eu vou explicar o porquê. Fábio, o Brasil investe muito em educação, os países mais investem no planeta em educação. Isso é um fato. Mas o pessoal sai e fica desempregado porque nós não temos vagas de emprego. E por que nós não temos? Porque nos países desenvolvidos, primeiro, as pessoas investiram em profissões de mão de obra imediata. Como assim? Nosso país é agropecuário, então primeiro eu vou investir em cursos de formação técnica agropecuária, para depois investir em artes, em filosofia, em jornalismo, coisas secundárias. Porque para manter esses cursos que são mais de categorias intelectuais, a gente precisa primeiro de estabilidade urbana, segundo, de economia volátil que se possa pagar essas coisas, e terceiro e principal ponto, de uma população consumidora que consiga pagar por tal produto. No Brasil a gente não tem mais isso e cada vez a gente demanda mais. Tanto que eu estou defendendo a tese que aqui no futuro vai haver um êxodo rural de novo. A gente vai sair da cidade e vai voltar para o campo. Essa sua tese já ocorre. Hoje no Brasil a gente, para quem não sabe o que é êxodo rural, a saída, nós tivemos o êxodo urbano, a saída do cidadão da parte rural para a parte urbana. Agora a gente está tendo um êxodo urbano, o pessoal saindo da parte urbana e indo para a parte rural. O que é que acontece? Saíram as pessoas que não querem mais trabalhar com a parte da agropecuária, não querem mais ser os famosos peões, não querem mais ser peão, vou para a cidade. Quando o peão ele sai do rural e ele chega no urbano, muitas vezes não tem emprego para ele. Por quê? Porque ele é uma mão de obra barata, né? Ele é uma mão de obra não qualificada. Então, assim, ele trabalhava derrubando gado, ele vai trabalhar agora carregando caminhão. Sim. Então, ele trabalhava com algo específico de plantio, não vai ter esse emprego dentro da parte urbana para ele. Então, hoje as pessoas estão fazendo a migração. Tem muita gente saindo das cidades e indo produzir, às vezes, seus próprios alimentos na parte rural. Todo mundo conhece um familiar que largou a cidade e foi morar no sítio. Foi morar numa chácara. Voltou para a fazenda. Isso está acontecendo muito. Os salários, as pessoas se iludem quando acham que os salários das pessoas que trabalham na parte rural é ruim. Não é. O que acontece é que tem muita exploração indevida ainda. E assim, quando as pessoas falam, o pessoal que trabalha na parte rural ganha mal. Não ganha. O que acontece é que tem muita exploração de mão de obra ainda. Contratam muitas crianças em alguns locais, não em todos. Contratam muitas pessoas analfabetas, sem nenhum tipo de conhecimento. A gente viu que no Brasil até pouco tempo ainda tem investigações sobre escravidão, Bahia, pessoas que são forçadas, na Bahia principalmente, pessoas que são forçadas a trabalhar. Mas assim, nos locais corretos de produção, as pessoas que trabalham para o agro ganham bem, ganham muito bem. O agro movimenta trilhões de reais, movimenta bilhões de dólares. Então, quando a gente fala que o agro é o vilão, o agro não é. O vilão é aquele rapaz que se considera o grande empresário, mas que, na verdade, ele está voltando para a escravocrata. Quando ele está forçando a seu trabalhador a fazer algo desagradante, desagradável, desumano. Mas isso ocorre também muito na Bahia. Só fazendo um adendo aqui, para mim ficou muito claro depois que ele explicou, mas assim, acredito que para as pessoas que estão acompanhando também, mas que para não vir aqui nenhum comentário no vídeo, Bruno é maluco, o cara é contra a educação. Existe uma forma de fazer educação que é você investir primeiro na educação básica, para depois a pessoa ter condições dela mesma, com a capacidade que ela tem, de poder se financiar dela pagar a sua educação acadêmica, que é a faculdade. No Brasil isso não acontece. No Brasil a gente investe muito no topo e pouco na base. Até o próprio Gadarella falou aqui no programa que é porque as crianças não dão voto, né? Enquanto que você consegue ter uma massa de votos na universidade. O que Bruno tá falando aqui, até porque assim, primeiro o cara é professor. Se ele é professor, ele é contra a educação, ele é maluco, né? Assim, é um masoquista. Mas o que ele quis dizer países que se desenvolveram,
eles não fizeram isso investindo na educação acadêmica. Eles fizeram isso investindo na educação prática, na educação técnica. Que eu cito o exemplo da Coreia do Sul. A Coreia do Sul é um país que hoje está na vanguarda tecnológica. É um dos países que exporta tecnologia para todo mundo. Tenho certeza que você já teve algum produto que é da Coreia do Sul. O Samsung, alguma coisa do tipo. Então, e a Coreia do Sul é um país minúsculo. A Coreia do Sul é menor que Alagoas. Então, assim, e era um país muito pobre. Nos anos 80, a Coreia do Sul era um país pobre. Como é que eles se enriqueceram? Eles justamente fizeram o que o Bruno falou. Investiram muito na educação básica. Foram lá, fizeram curso profissionalizante, trabalharam. E aí os filhos desse pessoal, eles começaram a ir para fora. Eles foram estudar nos Estados Unidos e eles voltaram com conhecimento acadêmico. Então você juntou a base técnica com a base acadêmica e aí sim, você gerou uma vanguarda da tecnologia. Então assim, o que ele está falando para você sair da crise que a gente tem que aproveitar o boom do agro e gerar emprego para o agro. Para que no médio prazo, inclusive uma coisa que já acontece hoje com a Embrapa é uma prova disso. Primeiro se criou a mão de obra técnica, depois a Embrapa. A Embrapa hoje ela tem tecnologia que o Brasil é um dos países que ele tem a maior produção por terra. É muito difícil você ver um lote aqui mal aproveitado. O Brasil tem tecnologia que ele aproveita todo o lote, todo o espaço de terra, além de tecnologia para poder produzir em áreas ou do semiárido ou áreas com muita água. Então assim, mas isso veio depois, né? Só para poder fechar esse parênteses, Bruno, para você não ficar como negacionista da educação. Não, porque negacionista da educação é excelente. Não, porque, vamos lá. Fábio, eu preciso criar roda, eu posso usar uma fórmula que já existe e adequá-la ao meu ambiente. Você pode usar uma fórmula. É incrível como todo país envolvido seguiu um sistema de educação semelhante. Só o Brasil vai na contramão. Aí os outros países desenvolvem-se tecnologicamente cada ano mais e a gente fica para trás. Será que a gente está certo ou a gente está errado? Nós estamos muito errados quando nós fazemos o que Pedro falou. Nós tiramos a educação de base e jogamos majoritariamente na universidade pública. Como o Pedro também citou. O problema é que até em academia eu vejo muitos discursos que curso profissionalizante não é educação, é só para a pessoa trabalhar. Gente, primeira coisa, só um quadro professor brasileiro produz. Isso é um problema sério, produz economia. Então, primeiro, antes de qualquer coisa, realmente trabalhar. De fato. Porque já é crime. Renda. E agora esse 1/4 está sujeito a empréstimos, golpes do próprio governo. Então, é um problema terrível. Terríveis. Quando se você gera renda, você melhora a sua condição de vida. Então, a nossa prioridade mais no país pobre, nós somos pobres, é gerar renda. Na minha opinião, deveria ser obrigatório, toda escola de ensino médio já está vinculada a cursos profissionalizantes locais. Por exemplo, tem muitas faculdades, você quer ver o pessoal agora vai chorar, que não deveriam ser faculdades. Vou dar um exemplo, pedagogia. É um absurdo você ficar 4 anos no curso de pedagogia e não saber lidar com a sala de aula. Com o curso básico de oratório e gestão de turma infantil, você sabe lidar com a sala de aula. Então você reduz o curso de 4 para 1 ano. Muitos cursos acadêmicos, eles podem ser facilmente convertidos para menor tempo. Agora, se a pessoa quer se especializar, não. Quer estudar a história da pedagogia, que é um curso mais complexo, mais científico, é outra coisa. Mas todo jovem, quando faz 8 anos, já tem que ter esse planos abaixo da profissão. Ou seja, vamos pegar a teoria da conquista. A gente tem o quê? A gente tem extração de minérios. A gente tem que saber pelo menos o mínimo que a cidade dá de economia. Vendas, trabalho, comércio, fabricação básica, seja costura, seja utensílios. Gente, as pessoas aprendem a produzir. Quando a pessoa aprende a produzir, ela sabe se virar no dia a dia dela. Então ela deixa de ser um cidadão ocioso e começa a se tornar um cidadão capacitado. Produtivo. Porque o que acontece hoje no Brasil? Vamos lá. A população que é mais rica, classe média alta ou rica, ela consegue pagar vestibular, ela vai para a faculdade de nível intelectual, que normalmente é paga majoritariamente pelos pobres. Quem é pobre vai para uma faculdade ruim, EAD de 100, 150 reais, faz a faculdade e lá na frente tenta fazer uma faculdade melhor. Então, é complicado. Então, por isso que eu falo. Sua ascensão depois, né, nos cursos da pós-graduação. Faz uma pós-graduação melhor, vem com um curso para um doutorado, um pós-doutorado, enfim. Até agora, eu vou testar a minha história também. Por exemplo, primeiro eu fiz assistência social, depois fiz direito. Quando eu consegui migrar, quando eu consegui renda para migrar de um curso para o outro, larguei a assistência e entrei no curso de direito. Agora, a minha ideia era terminar a assistência, passar no concurso, conseguir o emprego de assistência e bancar o curso de direito, porque o meu objetivo era fazer direito. Consegui um pouco antes. Maravilhoso. É uma etapa. Tive uma ajuda, eu consegui antes. Agora, e assim, a mesma caminho que eu indico. Todo mundo que é aluno meu, eu falo, qual é a sua renda? Sua família tem condição de bancar ou não? Não tem condição de bancar? Porque assim, eu não gosto de faculdade pública. Então eu nunca indico aluno meu ir para faculdade pública. Eu não tenho nada contra a faculdade pública. Inclusive, o Brasil é um dos maiores importadores intelectuais do mundo. O problema da faculdade pública é que foi o que a gente estava citando antes. Algumas coisas geram renda, outras lucro e outras prejuízo.
faculdade no Brasil majoritariamente gera prejuízo. As faculdades públicas brasileiras são inúmeros prejuízos. Você entra pelo tamanho de uma universidade. E faculdades é sim para gerar lucro, só para poder contextualizar, porque nós estamos pagando sua educação para que você devolva para a sociedade conhecimento técnico. E não devolve. E não devolve. Muitas vezes as pessoas acham que, eu estou formando na universidade pública, estamos falando de cursos que geram renda. Porque, assim, tem cursos que geram entretenimento. Fábio, como assim? Uma pessoa que faz artes cênicas. Ela é um curso que vai gerar entretenimento. Uma pessoa que faz jornalismo. Ela está gerando entretenimento. Ô, Fábio, Está gerando cultura. Cultura, para pegar aqui, por exemplo, Inglaterra, Portugal, toda a região ali que era antiga, cultura é renda. Cultura é renda, mas cultura não gera tecnologia. Sim. Mas, por exemplo, eu acredito que o problema não é a cultura, não é esses cursos em si, mas sim a qualidade desses cursos. Porque, por exemplo, um curso de jornalismo, ele não vai produzir a matéria. De fato. Prima. Agora, ele consegue trazer informação. Hoje nós estamos na guerra da informação, então é muito importante nós termos bons jornalistas no nosso país, até para fazer essa guerra de informação com todos os países. De fato, mas o problema é a falta de regulamentação. Hoje, para você ser jornalista, você precisa do quê? Tirar minha carteirinha que eu vou tirar. Mídia. Você precisa de mídia. Não, e até a carteirinha que tira rapidinho, então eu não vou nem falar para não mudar a legislação que eu preciso tirar. A pessoa hoje, para ser um ator, ela precisa do quê? Mídia. São cursos que existem na universidade pública, mas eles não fazem o mínimo de sentido de geração de renda. Eles geram cultura. Poderia ser um curso técnico de um ano. Poderia ser um curso Por técnico de exemplo, 1 ano, 2 anos. Porque, por exemplo, com a quantidade de fake news que a gente tem, o jornalismo tem combatido isso? Não. Por que não tem? Tem Por que as produzido mais, né? universidades públicas não têm combatido isso? Por que está se produzindo mais? Porque a gente tem esses problemas pontuais e a universidade pública, que ela deveria gerar lucro, renda e não prejuízo como gera no Brasil, também deveria gerar regulamentação. A universidade pública, para quem não sabe, ela é um diretor matriz de tudo. Então, assim, a universidade pública, ela não está ali só para ensinar, ela está para regulamentar. Então, quando você acha que a universidade pública não tem funcionalidade, a funcionalidade dela é ser um canal de regulamentação. Então, você vai lá. A regulamentação é o seguinte, você vai jogar a regulamentação, criar a regulamentação do jornalismo. Porque uma pessoa não só precisa de uma carteirinha para ser jornalista. Quantos blogs de fofoca a gente tem que não tem absolutamente nada? Por que não tem uma regulamentação séria e crítica em cima dessas pessoas? Artes cênicas. Você vai tirar uma carteirinha ali e você tem cursos pequenos de artes cênicas para quem tem uma faculdade para isso. Vou dar um exemplo. Eu, para quem não sabe, sou musicista. Formação. Eu preciso de uma universidade para isso, especificadamente para isso, ou eu poderia criar cursos melhores para isso, para gerar até mais cultura. Então, assim, são coisas que não geram tanta renda. E o maior problema da universidade... Desculpa interromper, Bruno, é que eu queria fazer um contraponto ao que o Fábio falou. Eu discordo que você tem que ter uma regulamentação na profissão de jornalista. Para mim, quanto mais você abrir, melhor. Eu acredito que quem tem que fazer esse julgamento é o público, que está consumindo a informação. Mas se o público ele é preguiçoso, ele prefere acreditar em tudo que aquilo que está vindo nele, aí é uma outra questão que você tem que combater e melhorar essa questão do público que a gente já falou de educação, que a gente não tem investimento em educação básica. Eu vou trazer um dado para vocês. De cada 100 pessoas, apenas 6 conseguem se expressar da forma que pensa. Então, assim, é um dado assustador. Né? Então, essa pessoa, ela não consegue nem falar o que ela quer, então muito menos ela consegue entender uma coisa que ela está vendo. Mas, assim, por exemplo, nenhum de nós três aqui é jornalista. Mas o que eu acredito que nós estamos falando aqui é jornalismo. Por quê? Nós estamos falando coisas que se existisse uma regulamentação técnica? Não é nem uma regulamentação, mas tipo, se existisse uma autoridade, um autoritarismo mais vigente, essas coisas elas não poderiam ser faladas. Por exemplo, a gente fez críticas abertas ao sistema da prefeitura. Se a prefeitura pudesse de alguma forma controlar o que é falado ou não dela, o que a gente está fazendo aqui não seria viável. Então, assim, não vou nem entrar em questão de democrático ou não, mas para mim a função do jornalismo é você falar aquilo que as pessoas não querem que seja falado, mas que isso por si só é necessário de falar. Com contraponto ao que você está falando, Pedro, eu vou citar uma única questão bem simples. Quando a gente fala de uma regulamentação, não é de indicar que a pessoa só pode fazer assim. Só pode fazer dessa maneira, senão vai ser punida. Quando eu falo de uma regulamentação, é você criar canais, meios oficiais. Primeiro, para você entregar informação de verdade, ou uma regulamentação, como por exemplo,
para você participar de um jornalismo como nós estamos fazendo, você tem que trazer os dados e quem foi que fomentou esses dados. Exemplo, seria um artigo lá da fomentação. Por quê? Nessa regulamentação, você iria fomentar sempre a verdade. Porque eu poderia virar e falar que agora 5% do que a gente estava falando dessa manchete dos trabalhadores isso, 2% daquilo, 1% não sei o quê, que significa 0,5% da população. Eu posso soltar informação aleatória. Eu lembrei isso é impossível, porque querendo ou não, o maior propagador de desinformação é o próprio governo. E aí Não dá, velho. é quando eu te devolvo. Tá bom, a gente vai fazer a regulamentação. Quem é que vai regulamentar? Quem é que vai ficar com essa régua? O que é verdade e o que é verdade e o que não é? Passado corrupto quanto A gente- nosso. É, É foda, Assim, velho. eu pensei Tá dando muito inimigo, Você- velho. Tá dando muito inimigo, bicho. Você se sentiria confortável, tanto com o sistema judiciário quanto com o governo do Brasil controlando o que é verdade e o que não é, a forma que deve se fazer ou não? Não contra o que é verdade e o que não é. Mas eu acho porque, que, pelo assim, menos, os canais para trazer isso, eu acho que seria É interessante. porque pra mim, você ter o canal oficial não faz sentido, porque Não. justamente... Não um canal oficial Fala do Facebook, governo. Instagram, essas Não, coisas. não um canal oficial. Eu falo uma regulamentação do seguinte: que as pessoas fossem obrigadas a trazer algum tipo de verdade enquanto não trouxessem a verdade. Mas é isso, o que é verdade? Isso é uma coisa que não é objetiva. Por exemplo, um fato é objetivo. Fato é objetivo. Eu Agora, a acho que eu verdade, ela é uma entendi. coisa que ela... Por exemplo, eu posso te falar, eu posso contar uma fake news falando verdade. Eu posso falar uma coisa que aconteceu, eu mudar o contexto e aquilo foi verdade. Teve, Só que da inclusive, forma como eu comuniquei não foi. Entende? Tipo assim, o que é o Entendi. conceito de verdade? É uma coisa muito subjetiva. Então, por exemplo, nesse caso que você está me explicando, o modelo que você propôs, quem decidiria quem é verdade é o governo. É a regulamentação, entendeu? Então, É porque duas coisas. Primeiro, é porque o que eu acho que o Fábio tentou dizer é o seguinte: tem a obrigatoriedade de apresentação de dados para qualquer coisa que você der de jornalista, sim. entendeu? Só que nós temos um problema: a população não sabe ler dados. Inclusive, provavelmente o fiscal que vai fiscalizar isso também não sabe. Exemplo disso, pô, ninguém sabe fazer PA, PG, ler gráfico. Cara, é De absurdo, ninguém fato, sabe ler de gráfico. fato. Então, é absurdo. E segundo ponto, que eu quero citar um exemplo, foi a campanha, não lembro, não sei se foi 2013, que a Veja ganhou a melhor campanha de publicidade com a seguinte propaganda: é possível contar uma mentira falando várias verdades, que é justamente porque eles tinham um grande líder. Esse grande líder zerou o número de desemprego no país dele. Esse grande líder fez várias obras públicas. Esse grande líder ganhou várias guerras e conseguiu expandir o território. Esse líder era Hitler. Então, tipo assim, é possível você contar várias verdades e gerar uma mentira no final, entendeu? Então, assim, foi uma propaganda publicitária, ganhou o prêmio brasileiro. e assim, eu realmente acredito que a melhor forma, ainda que não é nem utópico, o caminho é penoso. Muita gente vai ser enganada, muita gente vai cometer besteira, muita gente vai ser levada a erro, mas a melhor forma é você deixar que a população decida o que é o verdade ou não, o que é útil ou não, De fato, é o o que que é acontece no relevante ou Brasil não. hoje. Assim, E tem uma forma melhor, Pedro, você tá esquecendo. Acompanha a IPTU TV. IPTU TV é uma verdade. programa de informação faltada. porque, por exemplo, o governo ano passado queria passar uma lei que se você passasse fake news de forma intencional, você seria punido. Mas como você faz isso? Porque assim, se você for olhar, 99,9% das pessoas que repassam a fake news é justamente porque não sabe que estão passando a fake news. Ela acreditou, tipo assim, eu vou mandar uma notícia pro meu pai, o meu pai vai mandar uma notícia. Meu pai não vai tentar me enganar, meu pai vai ver uma coisa, ele vai ficar surpreso, pô, isso aqui é verdade, ele vai mandar. Assim, ele não tá passando na cabeça dele que aquilo é uma mentira. Porque se fosse mentira, ele não mandaria. Então, tipo, como é que você faz esse controle de quem tá mentindo de forma intencional ou não? Então, uma coisa que eu concordo que pode acontecer é, se você veicular uma notícia que é comprovadamente falsa, independente se for intencional ou não, você vai receber sanções por isso. Para que você faça um bom jornalismo, que é, sei lá, você checar, você entender. Mas para mim, esse julgamento que é relevante ou não, ele tem que partir da população. Porque eu não me sinto confortável de ter algum outro tipo de fiscalização além desse. Vou só um exemplo. O fato ou fake da Globo. Ele é basicamente isso que o Fábio tá falando. O fato ou fake, ele é um braço Chequinho, não é? do jornalismo da Globo que ele faz, que ele pega algumas notícias que se destacam e ele fala, isso aqui é fato, isso aqui é fake. Mas aí que tá, quem julga o jogador? A Rede Globo, ela diariamente ela propaga diversas fake news em seus canais oficiais. O Globo News, os programas do Globo News, eles são praticamente um release do governo. Então assim, quantas vezes a Globo foi checada pela Globo? Então, como é que você faz esse controle, sabe? É uma coisa muito complicada. E porque eu estava citando o último exemplo do problema, o maior problema da universidade, na minha opinião, Fábio, é o seguinte: você tira o cidadão do meio social, você leva para a universidade. Ele fica 4, 5 anos ali recluso, depois ele volta para a sociedade. Só que tem uma observação. Quando o cidadão ele sai daqui, ele tem que entender que ele vai voltar. Então tudo que ele aprende na área acadêmica é para o retorno para a sociedade. E eu sinto que a academia, ele retira o cidadão, ele isola o cidadão. Por exemplo, você vê muita gente, vamos lá, curso de direito, o pessoal fica lá 4, 5 anos, quando se forma, agora eu vou atrás de emprego.
Não, meu amigo, você teve 4, 5 anos pra conseguir emprego na área. Não adianta agora, depois que você passar esse tempo todo, você procurar entender o que você vai fazer. Você precisa saber. Agora eu vou aprender a fazer. Eu vejo direto vários cursos. Não, depois, tipo, a falta do mercado de trabalho inserido no mundo acadêmico como se fossem coisas separadas. Hoje acontece isso muito na questão brasileira, é que a gente vê muitas universidades que não preparam o estudante para um nível profissional. Então a gente entra em núcleos de práticas jurídicas mesmo que não ajudam o aluno em nada. Muitos alunos simulado. tem gente que simula atendimento, sendo que a gente tem aí uma população extremamente necessitada, a gente precisa de ajuda. E aí você pula, por exemplo, para pegar pessoas que necessitam da atuação no judiciário. As universidades poderiam ajudar nisso. Aí quando a gente para, por exemplo, engenheiros que fizeram cursos, mas não participaram de estágios, não participaram de construções por si só, não participaram de nada. Então a gente pula para psicólogos que não fizeram atendimentos, a quantidade de atendimentos necessários. Gente, isso é maçante. E você acha que isso é assustador ou que a gente está trazendo alguma fake news? Começa a pesquisar. Você vai ver um número de profissionais que entram no mercado de trabalho e não são qualificados com suas formações. Eu conheço inúmeros colegas meus que estudaram comigo, que se formaram, não estagiaram da quantidade devida, fizeram alguns cursos e tudo mais para poder conseguir a carga horária e passaram na OAB e não sabiam abrir o PJE. Para quem não sabe, o PJE na Bahia é uma guia, né, que faz os processos judiciais eletrônicos, onde você consulta processos, se habilita, peticiona, enfim. Não sabia o que era o Projude, que são os juizados especiais. Aí você fala, Fábio, isso muda na vida do quê? São só os programas que esse rapaz vai usar como advogado pro resto de sua vida. Um engenheiro que nunca abriu o CAD. Aí a gente vê, segurança não funciona, infraestrutura pública não funciona, educação não funciona. Porque olha quem está operando isso. São pessoas que incompetentes e as pessoas não sabem que elas são incompetentes. Porque elas acreditaram na história. Eu vou pra faculdade, vou aprender e vou conseguir emprego pro resto da minha vida. Trazendo mais pra realidade das pessoas, o que o Fábio falou, inclusive eu conheço pessoas assim que eu também estudei com gente assim que ele falou, até eu acho que eu sei quem é que ele tá falando, mas imagine o seguinte, você que tá assistindo o programa, você vai no hospital, você tá com apendicite, o médico, ele é um especialista, ele ficou 5 anos estudando sobre apendicite, ele sabe tudo, ele sabe como é que funciona o apêndice como ninguém, mas ele nunca fez uma cirurgia, ele não sabe como é que abriu o corpo. Então como é que ele vai te operar se ele não sabe qual é o instrumento que ele tem que pegar, qual é a técnica que ele tem que utilizar? Então de que adiantou aquele conhecimento que ele for 5 anos aprendendo para se na hora que você tem um problema ele não sabe como resolver? Pedro citou uma coisa excelente falando sobre a questão de medicina. Quantos profissionais da medicina hoje nós sabemos que são capacitados e quantos são incapazes de estar ali exercendo o seu exercício da profissão? Há muito tempo atrás, quando eu era bem mais novo, eu tive apendicite. E eu fiquei um tempo internado. Eu fiquei muito tempo internado porque eu saí de uma pneumonia, eu tive meningite. E aí... Dá trabalho, viu, velho? Dei muito trabalho pra minha mãe. E aí fazendo bullying das doenças. E aí quando eu saí da meningite e entrei na pneumonia, que foi uma época que eu tava com a saúde muito fragilizada, eu fiquei, acho que 20 dias no hospital. Nesses 20 dias, a minha apêndice inflamou. E o pessoal do hospital não viu. Assim, eu fiquei no hospital particular, eu tinha plano de saúde, eu tinha um plano de saúde excelente, e aí o pessoal não viu. Quando eu saí do hospital, fui pra casa, no mesmo dia eu tive uma crise de apêndice. Minha apêndice estourou. Como é que uma criança fica mais de 20 dias no hospital, você não percebe que ela tá com apendicite? Essa criança sai e volta pro hospital. Quando voltou, um dos médicos que me atendeu falou que eu não tinha absolutamente nada. Que não tinha nada e tudo mais. Eu tinha um plano muito bom, eu tinha o CACI, era um plano muito bom. E aí minha mãe falou, não, ele tem um plano, ele vai fazer todos os exames necessários. Pode colocar ele onde precisar para fazer todos os exames, eu não volto para casa sem nada. Bateu o pé firme, eu tinha um amigo médico, ele da família, e ele falou, não, eu vou acompanhar aqui, ele estava no plantão no dia nesse hospital, me levou para conversar com um especialista. Assim, eu passei por 2, 3 médicos para chegar um especialista e falar, não, ele tá com apendicite, vamos operar. Eu voltei no hospital e no mesmo dia eu fui fazer a cirurgia. Então, assim, eu saí do hospital mal, não tinha melhorado 100%, tive uma crise, fiquei doente, precisei voltar para o hospital no mesmo dia para passar por 3 médicos, isso há muito tempo atrás, para depois vir um quarto e dizer que eu estava com apendicite. E hoje em dia, a gente pega uma uma faculdade, como a gente vê, uma rede de faculdades muito grandes que tem em todo o Brasil, que a cada semestre, por cidade, forma uma média de 40 a 50 médicos. Aí você fala, Fábio, isso pro nível do Brasil é pouco. Não é.
quando você pega essa universidade soltando 50, 60 médicos por semestre, não tá soltando uma mão de obra minimamente qualificada. E que o mercado vai absorver. E o mercado está absorvendo. Quantos erros médicos a gente vê? E só Ô, Fábio, isso é uma coisa muito engraçada, porque assim, a gente estudou na mesma faculdade, para as pessoas que não sabem. E muitas pessoas que eu conheço passaram em medicina nessa faculdade que a gente frequentou. Assim. Eu tinha uma visão sobre a medicina totalmente diferente. Antes de eu entrar na faculdade. Eu vi o nível das pessoas que entraram em medicina. Na teoria, ele é a joia da corona. Ele é o curso mais disputado, ele é o curso mais caro. Mesmo você pagando, ele não é acessível. Não é só você ir lá pagar, fazer o vestibular que você vai passar. Existe uma concorrência maior, mesmo o valor sendo exorbitante. Só que assim, eu via a qualidade das pessoas que estavam entrando ali. E tipo assim, eram pessoas que nunca tinham feito nada na vida acadêmica. Eu não tô falando, tipo assim, não, a pessoa não era inteligente. Não, a pessoa não levava o caderno pra sala. A pessoa ela não se dava o trabalho de estudar, ela não sabia o básico. Então, como que essa pessoa, ela de uma hora para outra, ela vai ter que fazer um intensivão para poder aprender tudo e se tornar um profissional sério? Assim, existem algumas pessoas que eu vi que realmente deram uma volta por cima e viraram 360, mas a grande maioria segue fazendo na faculdade o que faziam na escola. Então, assim, como é que a gente afere isso? Na sua visão, deveria existir para medicina algo semelhante ao que é a OAB? Para nós advogados? Acredito que em todos os cursos eram necessários 2 tipos de prova, como tem na OAB. Uma prova prática e uma prova teórica. Se o cara estudou 5 anos de medicina e ele não tem capacidade de fazer uma prova e dizer que isso é inviável, que ele não faça medicina. Porque os advogados precisam, porque o pessoal da contabilidade precisa, porque o engenheiro não precisa. A pessoa passa pela engenharia vários anos, 5, às vezes 10 anos, se forma, consegue a carteirinha do CREA sem fazer absolutamente nada, entregando os documentos. E aí, por exemplo, foi uma crítica muito grande um tempo que eu vi atrás, quando saiu um projeto de lei para todos os cursos terem uma prova prática. O pessoal de medicina cai em cima matando que não precisa e não sei o quê. Gente, se vocês souberem o nível de incompetência que a gente tem dentro das redes públicas que as pessoas passam, porque entram logo para conseguir um emprego e tudo mais, que algumas pessoas precisam passar pelo SUS para conseguir a formação, é terrível. São pessoas que às vezes não sabem fazer um álcool com copo e estão lá atendendo a massa da população. E uma observação, o Código de Ética da OAB ainda prevê atendimentos mínimos e casos peticionados por ano. Pra mostrar que você sempre está em prática. Sim, porque senão você perde sua carteira, mesmo pagando se sua carteira é revogada. Assim, então... e a gente entra no caso como, por exemplo, da medicina, perdão por te cortar, Bruno, médicos que não sabem o mínimo. Aí você chega, e acontece em todas as áreas, eu não tô falando que medicina é especial em fazer besteira, não, em todas as áreas. Você entra hoje, a gente vê inúmeros vídeos desses no Instagram, chega a ser até engraçado. Pessoas gravando vídeos pro TikTok, pro Instagram, fazendo perguntas simples. Cadê as cláusulas pétreas, onde é que tá as cláusulas pétreas na Constituição Federal? A pessoa não sabe. Quem pode fazer o HC? Não sabe HC habeas corpus. Quem pode impetrar habeas corpus? A pessoa não sabe. E tipo assim, pessoal que tá ouvindo, isso, pra quem faz direito, é o básico. É o básico do básico. É o primeiro semestre. É o básico, tá? E você pega isso todos os 5 anos. Porque tudo que você baseia, por exemplo, habeas corpus é universitário, tudo que você vai usar. É um remédio constitucional que ele é de graça, todo mundo pode fazer a qualquer tempo. Então, se você é uma pessoa normal, precisa impetrar habeas corpus pro seu parente preso, você pode. Você pode por conta própria. Você não precisa de um advogado para isso. Se você quiser contratar um advogado para ter um nível técnico melhor, você entrega. Mas, enfim, é muito complicado quando a gente fala de cursos que não tem nenhum tipo de validação. A pessoa ganha o diploma sem a gente saber se ela está realmente útil ou não. Para fechar o programa, vou contar uma fofoca para vocês. Eu abandonei o curso de Ciência Social. Fui acessar meu portal, eu estava como formado no curso. É só você pagar essa taxa ali das matrículas que eu não paguei mais que faltava, eu estava formado no curso. Lembrando que neste curso dessa universidade, não falo o nome, eu não tenho nada a dever, eu até pedi anulação das provas de gramática, porque das 10 questões, as 10 iam em português errado. Era um nível de educação absurdo. E muita gente na minha turma que se formou são pessoas analfabetas mesmo, não conseguiam ler. Inclusive, eu tinha um professor que descobriu que ela era analfabeta, sabia assinar o próprio nome. Olha o nível de educação que tinha. Então, assim, é um absurdo. É uma fábrica de diploma. Esse é o futuro do Brasil. E tem se tornado em todas as áreas, principalmente medicina, porque são cursos caros, as pessoas pagam de 8 a 20 mil reais para cursar medicina. Então, o nível mínimo que você precisa, ele tem que ser técnico e bom. Um médico não pode sair de uma universidade sem saber nada. Ele não pode entrar para atender num posto de saúde ou num hospital de uma rede de uma cidade pequena
sem ter o mínimo de conteúdo. E a gente vê que, infelizmente, isso acontece muito. Quem mora em cidade pequena vai poder dizer isso. Já morei numa cidade pequena e chegavam os médicos recém-formados, o pessoal fugia dos médicos. Porque sabia que, às vezes, quem ia fazer a prescrição era a própria enfermeira, que iam fazer a primeira análise, depois da triagem iam passar para o médico, ó, dessa triagem tá aqui, você pode entregar tais medicamentos. Poxa, isso para a população é terrível. Pessoal, inicialmente agradecer a presença de Fábio Barreto e Pedro Gama. E estamos aqui deixando o programa no ar. Ímpeto TV até amanhã às 18 horas. Espero você!